Olá, eu me chamo Matheus. Vamos dar a palavra de hoje. Eu sou um evangelista. Seja bem-vindo aqui no canal. Você vê no YouTube. Eu me faço vídeos no Kawaii, Facebook e na página do Facebook. Facebook principal, né? E na página. O título da palavra de hoje é: Seja batizado com o Espírito Santo, com fogo consumidor. O primeiro versículo base de hoje se encontra em Mateus, capítulo número 3, versículo 11 e 12. Mateus, capítulo 13, 3, perdão. Versículo 11 e 12. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Várias vezes para fixar na sua memória, na sua mente, tá bom? Então vamos lá ler. Vamos ver o que o Senhor Jesus, João Batista disse, na verdade. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua ira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui João Batista, que não era o apóstolo João, mas sim o primo de Jesus, o precursor do evangelho, o que fez o evangelho antes, né, de Jesus, preparou o caminho, né, fala que ele começou a batizar com água e Jesus depois viria e batizaria com fogo, ou seja, com fogo consumidor, ou seja, com o Espírito Santo. Aqui João Batista também fala que ele não era nem sequer digno de desatar as sandálias de Jesus Cristo, o Nazareno. João Batista também fala que o batismo da água é para arrependimento de pecados. Fala amém. Aqui também fala que o único critério para ser batizado com o Espírito Santo é Jesus ter vindo. E ele já veio. Fala amém. Agora o próximo versículo se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Vou frisar novamente na sua mente. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Agora sim vamos para o versículo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo por intermédio de Jesus Cristo. Fala amém. E o recebemos pela fé e quando usamos a fé. Fala amém. Não sendo necessária a obediência de mandamentos, mas sim pela fé. Continuando aqui na palavra. Agora vamos para João, capítulo 20, versículo 21 e 22. João, capítulo 20, versículo 21 e 22. João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Diz assim: Novamente Jesus disse, e é o Senhor Jesus falando: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Não foi necessário que eles não fizessem nada, apenas recebessem. Fala amém. Fala, eu creio, eu tomo posse. Só Tomé que não, porque não estava ali presente. Ele tinha saído para resolver algumas coisas. Depois ele voltou, mas Jesus já havia soprado o Espírito Santo sobre os discípulos. Mas calma aí, que não ficou sem não. Ele não perdeu o Espírito Santo, não. Depois ele foi batizado em Atos, dia de Pentecostes. Os outros discípulos também foram batizados novamente, receberam 2 vezes. Mas porém Tomé só uma vez. Né? Então, os outros apóstolos receberam 2 vezes. Fala amém. Voltando aqui para a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Diz assim. Vamos ler aqui com vocês. Depois de orarem, todos os apóstolos oraram juntos. Amém. Foi só Pedro, Tiago e João, igual muita gente acha, não. Foram todos. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. O lugar que eles estavam lá tremeu, né? A casa. Tanta fé e ousadia que eles tiveram, né? A casa até tremeu. Fala amém. Eu creio, eu tomo posse. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui é uma pergunta que eu vou fazer para você, mas não precisa responder. Quer receber o Espírito Santo? É uma pergunta. Era a resposta, né? Ore apenas. Eles oraram e receberam. O Espírito Santo vem pela fé. Não precisa de mais nada. Voltando aqui para a palavra. Atos dos Apóstolos 19, capítulo 19, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui para nós. Diz assim, quando Paulo, na verdade foi Lucas que escreveu, né? Mas aconteceu isso aqui com Paulo. Em Atos e Lucas foi Lucas que escreveu. Diz assim, quando Paulo impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo. Paulo colocou a mão, né? Impôs a mão sobre eles.
e começaram a falar em línguas e a profetizar. Outra forma de receber o Espírito Santo, além de orar, é alguém impor as mãos sobre você. E após eles receberem o Espírito Santo, receberam curas e milagres e dons do Espírito. O profeta Jeremias é no Antigo Testamento, mas é um profeta que falava de Cristo, né? Profeta messiânico. Tanto ele quanto Isaías, né? O profeta Jeremias fala que para receber o Espírito Santo, né? Você tem que buscar de todo o coração, né? Então não é só orar, né? Mas orar de todo o coração. Né? Você busca com toda a sua força, você recebe. Determina em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Você que está me assistindo aí. Seja batizado agora com o Espírito Santo, o fogo consumidor, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Tome posse. Fala, eu creio, eu recebo. Receba o Espírito Santo. Mas quem faz isso é Deus, não eu. Né? Apenas uso a fé, né? Agora o próximo versículo, Gálatas, capítulo 3, versículo do 2 ao 5. Vou repetir novamente para frisar na sua memória. Frisar. Gálatas, capítulo 3, versículo 2 ao 5. Gálatas, capítulo 3, versículo 2 ao 5. Então vamos lá. Chamar a existência de Cristo em sua memória. Quero apenas saber isso. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma pergunta que o apóstolo Paulo fez. Né? Eles receberam o Espírito Santo pela lei ou pela fé? Vamos continuar aqui, que ele responde, ele mesmo respondeu. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Outra pergunta que o apóstolo Paulo fez. Ele quer dizer o seguinte, vocês receberam o Espírito Santo pela fé, agora estão querendo voltar para a carne de novo. É muito forte isso aqui. Ó. Às vezes a gente acha que carne é só pecado, mas não. Às vezes, na verdade, carne, na Bíblia explica sobre carne, né? De 3 formas distintas, diferentes, em vários capítulos diferentes, né? Em vários contextos diferentes. Carne também é pecado, mas também, quando você não obedece às direções do Espírito Santo, você faz da sua própria forma, isso também é carne. E você voltar para a lei de volta, viver nos mandamentos da lei, isso também é carne. Vamos continuar. Será que vocês sofreram tanta coisas em vão? Tipo assim, na época da lei vocês sofreram, né? Bastante. Porque na lei, dependendo do mandamento que você não obedecesse, era apedrejamento ou morte, dependendo do mandamento que a pessoa não cumprisse. É que não, na verdade, foram em vão. Aqui o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas explicando que eles receberam o Espírito Santo pela pregação da fé, e não por obediência da lei, igual muitos ensinam por aí. Que para você receber o Espírito Santo, você precisa obedecer à lei. Outro ponto muito forte, o apóstolo Paulo toca aqui, ele fala que quem está na lei está se aperfeiçoando nas obras da carne, ou seja, fazendo as obras da carne. Ainda diz mais que na época que eles estavam na lei, eles sofreram muito, tanto. E parece que eles tinham esquecido disso. Ainda fala que sofreram na época da lei e ainda querem voltar para lá. Na lei, se você não fazia, você era punido, com apedrejamento ou morte. Às vezes vinha punições como doenças também, por exemplo. Por isso Jesus Cristo veio e acabou com a escravidão da lei. Amém. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Vou falar novamente para frisar na sua mente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Diz assim. Como é que o apóstolo Paulo falou? Para a gente encerrar, né? O último versículo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Só tem um Espírito Santo só, tá querendo dizer isso? Só tem um. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Tipo assim, qualquer pessoa de qualquer país é batizado com o mesmo Espírito Santo. Não existe mais de um Espírito Santo. Isso que eu tô querendo dizer. Vamos continuar aqui lendo, que ainda não acabou. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Aqui está falando que todos que foram batizados com o Espírito Santo, com fogo, foram batizados com o mesmo Espírito. O Espírito Santo que veio sobre nós foi o mesmo que caiu sobre todos. O Espírito Santo da promessa. Então é isso. Fico no teu aguardo para a semana que vem, para o próximo vídeo do canal. Te espero e até logo. Jesus te ama. Um adeus e até logo.